Bom dia a todos. Essa já é a nossa 22ª reunião, se eu não estou enganado, sobre o livro Há 2000 anos. Né? Já estamos quase completando 6 meses desse grupo aqui, lendo esse livro, fazendo comentários e ajudando na nossa reflexão das nossas atitudes, né? Eu acho que isso que é o mais importante de toda essa leitura. A gente está no livro, no capítulo 6, que é intitulado O Rapto, né? E o rapto efetivamente vai acontecer, né, no dia de hoje. Então, na semana anterior, né, na semana passada, nós vimos que a Semele, né, tinha saído com a Ana para encontrar Jesus, e aí depois ela acabou, a Ana foi encontrar o parente dela, lá, o Simeão, e a Semele acabou saindo e indo encontrar o André de Gioras. O André era o pai daquele rapaz que acabou logo no começo, lá no capítulo 2, quando eles chegaram na Palestina, jogando uma pedra que acertou o rosto da Lívia, né? E aí o Públio, para mostrar todo o poder dele, condenou o rapaz a ser a ir para as galeras, que naquela época significava quase como uma... Alô? Angélica, você quer falar alguma coisa? Então, como uma condenação à morte, né? Desculpa. Então, a Semele estava conversando com ele, né? E ele com o André de Gioras, e aí ele falou que ele tinha esse direito, né? Já que o filho dele foi condenado praticamente à morte, né? Então ele falou que como os homens nascem com direitos iguais nesse mundo, né? Ele também tinha esse direito, né? O que a gente estava discutindo no final da aula passada, né? No final da reunião passada, é que a gente gosta às vezes de se enganar, né? Às vezes a gente gosta de criar criar um cenário diferente do que realmente ele é, pintar com cores mais agradáveis ao nosso olhar, né? Para que a gente não veja efetivamente o que está acontecendo do lado de fora. A gente quase coloca uma cortina na frente dos nossos olhos, né? Para enxergar aquilo da forma como que a gente gostaria. Então, continuando a leitura. Ouvindo-lhe as palavras atenciosamente, objetou Semele, né? Contra-argumentou, algo amedrontada. Mas e eu? Não acompanharei o pequenino Marcos na mesma noite? Seria de grande imprudência. Você deverá ficar em Cafarnaum todo o tempo necessário até que se percam todas as pistas do futuro senador, que não passará, aliás, de futuro escravo. Sua fuga seria indício seguro, agora ou mais tarde. E nós precisamos obstruir esse caminho certo. Como sabe, tenho parentes afortunados na Judéia. E não é demais esperar que um golpe da sorte me conceda o lugar proeminente a que aspiro no Templo de Jerusalém. Não podemos, portanto, manter complicações com a justiça, podendo você ficar tranquila, pois, mais tarde, o seu esforço de hoje será largamente recompensado.
A serva suspirou resignada, né? Conformada, acedendo, concordando com as sugestões daquele espírito vingativo. Daí a horas, ao cair da noite, voltava à herdade os servos de Públio, em palestra animada e alegre, comentando os pequeninos incidentes e preocupações do dia. Semele não parecia preocupada, mesmo porque havia muito vinha sendo instruída pacientemente por André, de modo a colaborar decididamente naquele plano de vingança. Numerosos laços ligavam-no à família de Gioras, e, cooperando naquela trama sinistra em favor da desforra, né, da vingança, mas não fazia segundo supunha, que resgatar numerosas dívidas de ordem material. Então, aqui ela estava... ela entendia que ela tinha a sociedade, outras pessoas tinham algumas dívidas materiais com ela, né? Que ela não estava recebendo o que seria o justo, né? Então, ela decide fazer o que fosse necessário para se sentir reparada materialmente, né? Eu acho que isso a gente, às vezes, tem uma atitude semelhante, né? Às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo, né, justifica porque a gente se sentiu, de alguma maneira, injustiçado no passado. Mas o que eu acho que esse texto começa a mostrar para a gente, né, não só aqui, mas todo, né, é que muitas vezes essas questões que a gente está se preocupando agora, né, elas são consequências muito mais danosas no futuro do que essa que a gente está vivendo agora, né? Então, o fato da gente se sentir agora bem significa que depois a gente vai se sentir muito pior, né? E eu acho que tem uma pessoa me falou uma vez que a vingança, né, e o perdão são a mesma coisa, só em ordem diferente, né? Quando a gente tem a vingança, a gente sente aquele gosto doce na boca, né, de estar realizado, né, quando a gente consegue essa vingança, né? Mas aí depois a gente vai ficar com um gosto amargo durante muito tempo na boca. E o perdão é justamente o inverso, né? Às vezes, quando a gente decide esquecer aquela questão, né, vem um gosto amargo na boca, né, muito forte, né? Mas depois, o gosto que vai permanecer é um gosto doce, suave, né? Então, essa pessoa fez essa brincadeira, né, de que o perdão e a vingança é a mesma coisa, né? Só trocada a ordem desse gosto que a gente sente. Comentários? Oi, tá me escutando? Pode falar, Angélica. Eu acho que aqui nessa questão de desforra, eu acho que quando
como você comentou, né, sobre a questão da vingança, eu acho que quando a vida nos desafia com determinadas situações, né, eu pelo menos fico sempre pensando que a gente tem que refletir sobre qual propósito, qual resultado nós queremos com as nossas atitudes, né? Eu acho que pelo menos para nós aqui que estamos nesse propósito de, de aprimorar nossas virtudes, nossos valores morais, eu acho que pelo menos pensando, refletindo justamente no resultado, a nossa consciência está num estado que nos coíbe a essa situação, né? Acho que não que em determinados momentos nós não desejemos a desforra, né? Conforme, sei lá, o que acontece na nossa vida. Mas acho que o desafio da vida, acho que não é não sentir, né? Mas é justamente domar essa emoção, né? Porque eu acho que o que nos delicia essa questão, esse desejo da desforra é justamente uma emoção, né? Nos traz emoção às vezes de raiva, de indignação, de injustiça. Eu vejo que não são propriamente sentimentos, mas justamente isso, são paixões, são desejos que aí podem nos levar por esse caminho, né? E eu acho que o nosso aprendizado aqui é justamente domar essas paixões e esses desejos, né? De tal forma com que nós enxerguemos um caminho alternativo, né? Acho que no caso da Semele aqui, que ela está falando sobre resgatar numerosas dívidas de ordem material, é a forma como nós enxergamos também a vida, né? Você pode enxergar o copo meio vazio ou o copo meio cheio, né? Acho que quando você enxerga o copo meio vazio, a gente fica pensando, né? Sei lá, que nós não temos o que merecemos, que a vida é injusta, ou sei lá o que, né? N tipo de pensamentos. Mas quando você observa justamente pelo prisma de que o copo está meio cheio, a gente passa a ter gratidão pelas coisas que nós temos, né? Porque não podemos, pode ser que no estado atual nós não temos tudo que nós gostaríamos de ter, mas a gente certamente tem muito mais do que tantos outros aí, né? Que passam pelo nosso caminho, ou que a gente visualiza, que seja pela TV, pela realidade social, né? Então, eu acho que esse é um exercício e vai muito com a questão do amor que a gente estava falando lá na nossa lição, né? Que uma das questões do amor é a gratidão, né? E como a Mila falou, o amor é uma coisa que vai muito além, não tem a ver só com pessoas, né? Mas acho que tem a ver com tudo. Acho que quando ele falou daquela questão de que toca o céu lá, para mim tem a ver com isso, porque é inclusive um amor pela vida que nós temos, né? Então é só isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado, Angélica. Roseli, você queria falar? Roseli? Eu vou continuar então a leitura. Afinal, pensava ela consigo, liquidado o caso do pequenino, regressaria a Jerusalém quando muito bem lhe aprouvesse, quando decidisse, né, consciente de haver cumprido um dever, obedecendo às tremendas exigências de André. Desculpa.
No dia seguinte, calculou todas as possibilidades de êxito do cometimento. E na data aprazada, na data combinada lá atrás, né, tomou todas as providências precisas. A obtenção de uma túnica do uso particular de Lívia não lhe era difícil. A senhora as possuía em grande número, e quase que diariamente Ana se incumbia de preparar as que se encontravam fora de seus apartamentos privados, para o necessário serviço de higiene. E foi assim que, burlando, né, enganando, né, tentando esconder, né, a dedicação e a vigilância da colega, conseguiu Semele uma túnica elegante e discreta da senhora, de modo a observar integralmente as advertências daquele de quem se fizera cúmplice. Em casa, nunca o senador e a mulher haviam vivido momentos de tanta paz e tantas esperanças, desde que chegaram à Palestina. A cura da filha era a doce felicidade de cada instante, ensejando os mais carinhosos planos de vingança, de ventura, para os dias do porvir. Lívia já organizava todos os seus apetrechos de viagem, considerando que em poucos dias estaria no antigo porto de Jope, de regresso à metrópole querida. Uma serenidade que parecia imperturbável descansava agora sobre o casal, fazendo-lhe os corações tranquilos e ditosos. Públio havia esquecido totalmente as advertências do sonho. Eu marquei essas duas partes, né, essas duas frases, né, porque na nossa vida, quando tudo está indo bem, a gente esquece algumas advertências, né? E aí a gente lembra das advertências quando as coisas não estão indo bem, né? Aí que a gente busca essa mudança, busca melhorar-se, né? Busca essa busca, né, desse amor, né, como a gente comentou no início, né? E eu acho que esse amor é uma das últimas coisas que a gente vai conseguir, né? A gente primeiro vai ter que, sim, na plenitude, né? A gente primeiro vai ter que desenvolver muitas outras virtudes antes de chegar mais perto desse amor, como descrito lá pelo profeta, né? Então, às vezes, quando tudo está indo bem, quando a gente considera que está tudo indo bem na nossa vida, né, na realidade a gente está perdendo tempo, né? Então, a gente, quando as coisas não estão ocorrendo da forma com que a gente gostaria, né, muitas vezes nós estamos escutando mais os convites, né, que a vida nos faz para que a gente se preocupe também com essa nossa renovação, com essa nossa mudança de atitude, né? Então, eu marquei essas duas partes, né, para trazer essas questões para os comentários de vocês também, né? Alguém quer comentar? Então vou continuar. Pode falar. E deveria ser também, esses momentos de ventura, deveria ser também momentos de reflexão, né? Acho que quando fala que a gente esquece as advertências, eu acho que a gente esquece que a gente está nesse caminho, né, de aprimoramento.
que ele deve acontecer nos momentos não só de desafios, mas também nos momentos de tranquilidade. Se a gente não quer ter problema, a gente tem que se melhorar sem precisar dos problemas, né? Se a gente só quer se melhorar, se a gente só se preocupa em se melhorar quando surgirem os problemas, né? Então, fatalmente, eles surgirão mais na nossa vida, né, do que a gente gostaria, né? Até porque, se a gente estiver nessa jornada, né, do autoaprimoramento, né, a gente não vai olhar provavelmente para essas questões aí, essas que acontecem na nossa vida, olhar para isso como se fosse problemas, né? A gente vai olhar como oportunidades dessa melhora, né, desse nosso aprimoramento, né? Então, acho que se a gente não quer ter problema, a gente tem que começar a olhar o que acontece na nossa vida de uma outra forma. Acho que até porque, né, eu fico pensando que as nossas reflexões, quando nós estamos vivendo um desafio, as nossas reflexões são de um jeito, porque nós estamos com outras lentes, né, diferentes de quando estamos vivendo momentos tranquilos, né? Eu acho que o aprendizado, ele acontece justamente conciliando esses dois momentos, né, os momentos de desafios e os momentos de tranquilidade. É isso aí, concordo. Acho que a gente tem que aprender a ter uma atitude um pouco mais uniforme, né? Não só procurar algumas respostas nesses momentos e em outras não procurar. Acho que é isso também. Mais comentários? Roseli? Fiore? Eu concordo com a análise tanto sua como da Angélica, que quando você passou por um desafio e depois desse desafio você vive um momento mais tranquilo, mais equilibrado, mais sereno, aquele desafio foi pedagógico, ele te ensinou alguma coisa. E você vai procurar não mais trilhar aquele mesmo caminho. Você tem uma maturidade para entender, você está atingindo já uma maturidade, uma evolução, que aquele caminho era errante e ele te levou a um desafio de sofrimento e tudo mais. E aí, quando você está em serenidade, em equilíbrio, sabe, espiritual, material, você fala assim, esse é o caminho. Jamais vou me permitir que eu faça de novo o que eu fiz no passado. Então, ele é uma dualidade, né? Você tem que ponderar os dois. Eu acho que um está ligado ao outro, entendeu? Eu acho que eles caminham juntos para a sua evolução. É bem isso. Eu acho que eles não estão dissociados, né? Então, não é que você esqueceu as advertências, você aprendeu com as advertências. Eu acho que essa é o sentido, né? De você aprender com aquilo que foi desafiador na sua vida. Sim, eu gosto de brincar que só tem um jeito da gente não ter mais problemas, é resolver os problemas, né? Porque se a gente não resolve o problema, vai empurrando com a barriga, né? Vai falando, não, isso aqui é culpa de não sei quem, isso aqui é fulano de tal, né? Sempre tentando arranjar uma desculpa para não enfrentar aquele problema e resolver o problema, né? Esse problema vai continuar aparecendo na nossa frente, né? O dia que a gente resolver o problema, ele some, né? Porque se ele aparecer de novo, você já vai saber como resolver, né? Então, vai ser uma coisa tranquila. A gente nem vai mais perceber quando ele aparecer, né, na frente da gente. Não, perfeito. Eu acho que a gente tem uma tendência de terceirizar as culpas, né? A gente sempre está buscando uma terceirização dos problemas da gente. Alguém ocasionou aquele, não é?
É sempre assim, você provocou de alguma forma estar dentro do problema, não é a pessoa. Você permitiu que isso acontecesse, né? E é isso, né? E se você tem a capacidade de criar problemas, você tem que ter a capacidade também de resolver problemas, né? É isso aí. É muito bom, gostei. E eu acho que muitas vezes nós temos a capacidade de justamente prever situações, né? Acho que quando nós estamos atentos à nossa vida, ao que de fato está acontecendo ao nosso entorno, nós somos capazes de prever, né, determinadas situações a ponto de evitar que se tornem problemas. Né? Justamente acho que porque acho que direciona um pouco as nossas atitudes e de repente aquela situação que já de repente seja familiar ou não, né? Acho que acaba dando a condução da situação, né? Acho que manter justamente essa vigilância nos ajuda também. Nem tudo tem que virar problema, né? Concordo, Angélica. Eu acho que a maturidade vai levar a essa antevisão, né? De você ter essa percepção de falar, não, putz, isso aqui vai me trazer consequências que indesejáveis. Vamos trabalhar isso aqui para que não chegue a esse ponto, né? Gosto de brincar que resolver o problema enquanto ele é pequeno, antes dele ficar grande, né? Aí a gente nem acha que é problema ainda, que era fácil. Exatamente. Mais algum comentário? A Roseli que falou que está com problema no microfone dela, e ela coloca aqui que o que ela queria dizer no ponto da leitura é orar e vigiar em qualquer tempo, nos bons e nos bons e não tão bons momentos, né? É isso aí. Agora que eu vi que ela mandou uma mensagem no chat, né? Obrigado, Roseli. Desculpa não ter visto. Públio havia esquecido totalmente as advertências do sonho, que considerava tão somente resultado da sua palestra impressionante com o profeta de Nazaré. E o coração se lhe desanuviara, né? Tirara as nuvens, né? Se tranquilizara, ponderando o valor dos poderes humanos, dentro da vaidade orgulhosa que lhe abafava todas as preocupações de ordem espiritual. Um pensamento único lhe dominava o coração: voltar a Roma dentro de poucos dias. Nessa noite, porém, iam desmoronar-se todas as suas esperanças e modificar-se para sempre as linhas do seu destino na Terra. Quem conhecesse a trama urdida, tecida, né, na sombra pelo espírito vingativo de André, depois da meia-noite poderia ouvir um longo silvo, um longo apito, assobio, que se repetiu por 3 vezes, no soturno silêncio do arvoredo. Um homem trajado à romana apeara, né, descera do fogoso corcel, cavalo, a alguns metros da casa, no largo caminho que separava a vegetação do campo das árvores frutíferas. Em seguida, uma porta abriu-se furtivamente, né, de maneira quase imperceptível, e uma mulher trajada à moda patrícia veio ter com o cavaleiro que a esperava ansioso, depondo-lhe nas mãos, com o máximo cuidado, um embrulho volumoso. Semele, exclamou ele baixinho, a hora é decisiva em nossos destinos. A serva de Lentulus
nada pôde responder, sentindo o peito opresso, né, apertado. Eu marquei isso daqui porque eu acho que na nossa vida, muitas vezes acontece isso, né? Às vezes a gente decide fazer algo, né? E quando a gente está fazendo aquilo, ou recém acabou de fazer algo, né? A gente já percebe que a gente não fez o que era o certo, né? E aí a gente já sente esse peito opresso, né? O coração apertado, né? Já fica chateado, né? Às vezes a gente fala alguma coisa, as palavras nem acabaram de sair direito da nossa boca, a gente já acha que não deveria ter feito aquilo, né? Então, eu acho que essa frase aí representa isso pra gente, né? E a gente precisa sempre pensar, né? Quanto mais a gente pensar nas nossas atitudes e nas nossas no que a gente diz, né, antes, a gente vai ter menos oportunidades de sentir esses sentimentos, né, essa coisa ruim, né, de não tá fazendo o que deveria fazer, né? Então, eu trouxe mais esse ponto aí para a gente fazer algumas reflexões, né? Alguém quer fazer um comentário? Eu quero. Pode falar. Eu acho que eu pelo menos eu sou muito de fazer análises com a natureza, com o nosso corpo físico, né? É a forma que acho que eu sempre utilizei para fazer as minhas reflexões. E eu acho que isso que ele fala de sentir o peito opresso, e você estava falando, né? Dessas analogias assim, isso me remete muito que nem o nosso corpo físico, o nosso corpo material, ele também sinaliza quando tem alguma coisa errada, né? Tanto que quando a gente sente uma dorzinha aqui, um mal-estarzinho ali, né? Raramente ou dificilmente as pessoas de fato dão valor e importância pro que o corpo sinaliza, né? E por isso que a automedicação é tão presente na vida da sociedade como um todo. Isso não acontece só no Brasil, né? E as pessoas sentem uma dorzinha física e vão levando, porque vai lá, toma um analgésico, né? Toma alguma coisinha para gripe, e assim vai levando. E em termos materiais, as pessoas não compreendem o efeito que de repente isso tem, né? Porque para a pessoa, eu tomei um analgésico, a dor foi embora, mas ela não pensa no que está causando a dor, né? E aí são momentos que às vezes nós descobrimos determinadas patologias, determinadas doenças que nós não dávamos atenção, porque cada vez que tinha uma dor, cada vez que tinha um sintoma, nós tratávamos de cuidar do sintoma e não da causa, né? Eu acho que isso acontece também com essa questão do que nós sentimos, né? Então, como você estava falando, que de certa forma a gente pode não ter com essa consciência tão ampla de que tem algo errado, né? Mas o nosso espírito percebe que algo tem errado e transforma isso numa questão física, né? E como eu comentei, nem sempre a gente dá valor a esses sinais físicos, né? E a gente acaba deixando passar
E aí volta naquela questão que a gente estava discutindo antes, sobre conseguir compreender as situações para, de repente, tentar prever problemas ou desafios, né? É só isso que eu queria salientar. Obrigado pelos comentários. Mais alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que a Angélica abordou essa questão, assim, é muito importante também do que a gente faz com esses nossos sentimentos, né? A gente não quer sentir dor, né? A gente troca isso por qualquer coisa, né? Mas lá na nossa lição da abertura do amor, né? Para a gente sentir o amor, a gente vai ter que quebrar a casca, né? Se purificar, né? Fazer tudo isso, né? Como ela fez a comparação com o trigo, né? Então a gente vai sentir esse desconforto, né? E esse desconforto nem sempre é uma questão ruim, né, pra gente. Pode ser simplesmente que a gente esteja se melhorando. Nesse instante, os atores da cena não observaram a aproximação de um homem que estacara, né, parara à distância de alguns passos, na espessura das ramagens sombrias. Agora, tornou a dizer o cavalheiro, antes de partir em desabalada, né, em rápida carreira: não se esqueça que o silêncio é ouro e que, se algum dia você for ingrata, pode pagar com a vida a descoberta do nosso segredo. Eu marquei essa parte aqui porque a gente vai ver que isso daqui a gente vai voltar mais para frente aí no livro, nessa parte, né, dessa frase aqui, né? Isso aqui vai ter consequências no futuro. Só para vocês lembrarem desse momento. Dito isso, André de Gioras partiu precipitadamente, a largo trote, pelos caminhos ensombrados, levando consigo o volume para ele tão precioso. A serva ainda o acompanhou com a vista por alguns instantes, entre assustada e compungida, né? E triste, né? Ressentida, recolhendo-se a passos cambaleantes. Ambos não sabiam que os olhos de um caluniador são piores que os braços de um ladrão, e que esses olhos os espreitavam na solidão da noite. Eu trouxe isso porque acho que talvez isso sempre tenha sido assim, né? Mas eu acho que isso está pior hoje, né? As pessoas estão cada vez mais com a televisão chegando as notícias instantaneamente, né? Quem quiser pode ficar acompanhando ao vivo problemas, né, que acontecem ao redor do mundo, né, pelos olhos da televisão, né? E às vezes a gente esquece que muitas coisas, né, elas não são objeto de repressão, né, da lei, né? A lei, né, não fala que você não
não pode dar um olhar para a pessoa, né, com um sentido de fazer a pessoa sentir toda uma raiva, toda a sua ira que está por dentro. Você não tem nenhuma lei que proíba você de olhar a pessoa e falar pelo olhar, né, que ela é uma pessoa inferior à sua condição, né? Não tem nenhuma lei que fale isso, né? Mas às vezes essas coisas que mesmo que a lei não nos proíbam, né, a nossa consciência sabe que ela não é correta, né? E por que a nossa consciência sabe que ela não é correta? Porque a gente não gostaria que os outros fizessem isso com a gente. Então, essa é a regra simples, né, que Jesus trouxe para a gente, né? Se a gente não gostaria de sofrer aquilo não é bom, né? Então, eu acho que às vezes, né, essas coisas que não são tidas como ilegais, né, a gente tem que tomar bastante cuidado com elas, porque essas daí são às vezes mais difíceis da gente se livrar dessas questões, né? Porque a gente às vezes está muito preocupado com a opinião dos outros, né? Então, eu marquei isso daí. Eu queria ver se alguém quer fazer algum comentário também sobre esse ponto. Você estava falando, Paulo, e aí me veio aqui no pensamento, né, que o aprendizado nosso é justamente na nossa vida encarnados, porque é justamente na vida aqui na matéria, né, que nós somos capazes ou não de esconder de nós mesmos, né? Porque na vida espiritual a gente não consegue, a gente não tem esse subterfúgio da matéria, do corpo material, né? Aqui na vida como encarnados, nós mentimos para nós mesmos, né? Porque nós escondemos de nós mesmos as nossas próprias ações, e quando a gente estava falando justamente daquela questão da dor, né? De que nós trocamos a dor por qualquer outra coisa, e que eu fiz aquela analogia do analgésico, é justamente isso, né? Nós queremos justamente tirar de nós esse desconforto, então muitas vezes nós utilizamos a nossa própria mente, nos ajuda a mentir, a fantasiar para nós mesmos, né? Nós colocamos num cantinho da nossa mente aquela questão, e a gente consegue fingir que aquilo não existe, né? Que seja um problema que nós deixamos de resolver, né? Ou às vezes justamente uma falha nossa, né? De entendimento, que a gente prefere não olhar. A gente fala assim, não, ó, isso aqui eu vou deixar naquele cantinho e vou esquecer que eu sou assim, né? Ou que eu agi assim. Né? A gente muitas vezes é isso, o aprendizado é justamente superar as nossas paixões e nossos desejos. Às vezes nós sucumbimos, faz parte, né, do caminhar, mas é justamente esses desafios da vida material, né? E por isso que o aprendizado se faz justamente quando encarnados. Porque nós vamos aprender justamente não utilizar esses subterfúgios, né, e aprender a lidar com essas situações. Então, quando você estava falando, isso que me veio à mente, assim, né, que a gente tem que estar muito consciente do que nós fazemos para a nossa própria vida. É isso aí. Fernanda, você queria falar? Não, a internet que caiu, voltei.
Tá bom, né? Que eu começou a dar eco, eu deixei no mudo, eu coloquei você no mudo, era só pra... Então tudo bem, sem problema. Mais algum comentário? Então vou voltar à leitura. Era Sulpício que, por coincidência, se recolhia tarde naquela noite, surpreendendo a senda palidamente, né, com pouca iluminação, iluminada pelos raios da lua. Observando de longe que um homem e uma mulher trajados à romana se encontravam na estrada em hora tão imprópria, amorteceu os passos de felino entre as árvores, com o fim de identificá-los mais de perto. A cena fora, contudo, todavia, muito rápida, chegando-lhe tão somente. A cena fora, todavia, muito rápida, chegando tão somente aos ouvidos as últimas palavras, nosso segredo, né? Então, o que ele tinha dito era essa parte aqui que eu já tinha marcado, né? Se algum dia você for ingrata, pode pagar a vida, com a vida descoberta do nosso segredo. Ele escrutou só o nosso segredo. Proferidas por André, na sua promessa odiosa e ameaçadora. Em seguida, observou que a mulher, com a retirada do cavalheiro, regressava ao interior a passos vacilantes, né? Estava meio devagar, como que presa de incoercível abatimento, né? Se tivesse uma coisa assim, um abatimento que ela não consegue se livrar dele, né? Estugou então os passos para surpreendê-la, apressou os passos para surpreendê-la, reparando-lhe o vulto a poucos metros de distância. Mas não se atreveu a aproximar-se, apenas identificando as características da vestimenta à luz fraca da noite. Aquela túnica era-lhe conhecida. Aquela mulher, a seu ver, era Lívia, a única que podia trajar de tal modo naquelas cercanias. Então, apesar dele querer chegar perto, ele, quando estava chegando mesmo, ficou com receio, né? E aí parou. Nesse instante, suas ideias rápidas de homem experimentado nas piores ações do mundo, né? Essa parte, assim, tem uns comentários hoje com essas redes sociais, com o WhatsApp, né? Aqui a gente, no Brasil, adora fazer um meme, né? Fazer Eu sempre fico lembrando dessa coisa assim, né? Tinha uma colega de trabalho que sempre falava assim, nossa, se toda essa inteligência fosse usada para o bem, né? Eu sempre lembro dela, né? E quando eu vi essa frase, né? Tudo isso veio à minha cabeça, né? Às vezes a gente se pega, né? Fazendo esses comentários um pouco maldosos, passando coisas que não são boas, né, para frente. Eu acho que a única coisa que faz a gente fazer isso, né, é isso, né, que nós somos homens experimentados nas piores ações do mundo, né? Então, as piores ações do mundo a gente já domina, né? A gente não precisa
se aperfeiçoar nisso, né? O que a gente precisa agora, né, é se livrar dessas ações que a gente já sabe que a gente domina, né? Começar, né, jogar terra em cima, né, para ver se a gente começa a encobrir isso e deixar um tempo para que brote outras ações, né? Que a gente tenha ações melhores, né? Eu acho que esse é o ponto, né? A gente está aqui para isso, né? Para a gente deixar de fazer essas ações e não precisamos ficar gastando tempo se lamentando com isso também. A gente faz isso, a gente já sabe que a gente faz isso. O que importa é, a partir de agora, a gente vai mudar. Essa que é a decisão. Acho que por isso que Paulo, acho que foi a pessoa que ele foi, Maria Madalena foi a pessoa que ela foi, né, porque os dois, para mim, são os maiores exemplos dessas pessoas que estavam experimentadas nas piores ações do mundo e que um dia decidiram que não continuariam mais nisso. Simplesmente mudaram, né? E ninguém ficou se lamentando de tudo que fez, né? Se eu ficar me lamentando, eu vou ficar perdendo tempo. O que eu preciso agora é ter ações mais concretas dessa mudança. Comentários? E eu acho que compreender, né, Paulo, que a nossa visão não é a visão da realidade, é só um ponto de vista, né? E isso me fez lembrar das minhas aulas de física, lá no ensino médio, quando a gente começa a aprender um pouco de física óptica, né? E que nós passamos a entender que tudo depende do referencial, né? O resultado tudo depende do referencial, então nós temos que compreender e fazer essas reflexões, justamente que o que nós estamos observando depende daquilo que passa no nosso coração, né? Porque se nós olhamos com esse olhar de peso, de reprovação, de julgamento, porque isso está dentro do nosso coração. Então acho que compreender justamente esses sentimentos ou esses pensamentos que passam por nós, né, e como nós exteriorizamos isso para o mundo. Né? Eu me lembrei também, enquanto você estava falando, e a gente estava lendo essa passagem anterior, para quem tem pelo menos a minha idade deve lembrar, existia uma propaganda na televisão do Denorex, que queria falar assim, parece, mas não é. Né? Na verdade, ele estava fazendo referência a caspa. Mas isso me fazia refletir quando eu via essa propaganda. Porque quantas coisas na nossa vida parecem, mas não são. Né? Porque nós podemos enxergar de um jeito, mas a verdade ela está muitas vezes oculta, porque nós não conhecemos a fundo a questão, o problema, a pessoa, a situação, né? Então, acho que quando você fala de justamente nós praticarmos o oposto às nossas piores ações, né? Tem a ver com isso, tem a ver justamente com essa reflexão, né? Na hora que nós vamos tomar uma atitude, emitir uma opinião, manifestar qualquer coisa que seja em redes sociais, ou verbalmente, ou de forma escrita, né? Nós temos que pensar justamente nisso, né? Para que caminho as nossas ações, as nossas emoções, nossos sentimentos, nossas atitudes estão nos levando, né? E quebrar com esse automatismo que nós temos em termos de comportamento, porque tudo isso são construções da nossa personalidade que nós criamos, né? Então, quando nós estávamos falando lá, e aí você lembrou bem anteriormente sobre a lição de abertura, que falava do amor e que faz referência justamente ao trigo, né? De tirarmos as palhas e tal, acho que tem a ver com isso, né? Tem a ver com nós compreendermos esse sentimento de amor e de transformação, né? Que esse caminho
de aprimoramento das nossas virtudes tem que nos levar. É isso. Com certeza. E você disse que as coisas aí parecem, mas não são, né? Do Denorex, né? Às vezes a gente olha para pessoas na sociedade, né? Que podem estar com uma aparência de uma coisa boa correndo naquele momento para ela, né? E aquilo pode não ser a realidade, né? O sentimento que ela que esteja passando por ela, né? E às vezes a gente se preocupa muito com os outros, né? E os outros estão passando por um momento muito ruim, né? Ou às vezes a gente da mesma forma com que às vezes a gente também quer vender hoje, principalmente com essas redes sociais aí, uma imagem que não é aquilo que a gente quer mostrar, que a gente está viajando, que faz isso, que faz aquilo, mas no íntimo aquilo não é o que a gente está vivendo, né? Então acho que a gente não pode nem se preocupar com o outro que fica mostrando isso e nem querer isso pra gente, né? Eu acho que são dois aspectos aí. No que você falou lá do parece, mas não é, né? Eu gostei eu sou velho o suficiente para lembrar da propaganda do Denorex. E acho que dá para voltar a amarrar um pouco com aquela situação, né, que a Semele falou lá sobre ela supor que o mundo material ainda deve algo a ela, né? Às vezes nós almejamos alguma coisa sem conhecer, né? Às vezes nós almejamos a riqueza, às vezes nós almejamos a fama ou o reconhecimento, né? Sem saber o peso que essas coisas trazem em termos de desafio, né? Pode facilitar em muito a nossa vida material, mas isso traz um desafio em termos de desenvolvimento das nossas virtudes muito grande, né? E nós almejamos, nós desejamos coisas para a nossa vida sem entender que junto com um pacote bom, vem também o pacote de desafios, né? É isso. Se a gente faz besteira, provavelmente não vai ter ninguém filmando, ninguém fazendo nada, né? Se a gente é um pouquinho mais famoso, vai ter um cara filmando e depois divulgando isso. É bem mais complicado, né? Um monte de gente observando nossos atos, né? Já chega a gente, né? Continuando a leitura. Então, nesse instante, suas ideias rápidas de homem experimentado nas piores ações do mundo associaram fatos, personalidades e coisa. A Roseli fez um comentário aqui, deixa eu só. Ela já fez tem um comentário aqui que é: para enxergar claro, basta mudar a direção do olhar. Saint-Exupéry, né, que é, se não me engano, do Pequeno Príncipe. Obrigado, Roseli. Então, nesse instante, suas ideias rápidas de homem experimentado nas piores ações do mundo associaram fatos, personalidades e coisas. Lembrou em seus íntimos pormenores a cena que tivera ocasião de presenciar no jardim de Pilatos, crendo que a esposa de Públio se fizera amada pelo governador, cujo coração ela avassalara, né? Escravizara em poucos minutos, em virtude da sua peregrina beleza. Esse daqui, quando eu fui procurar, né, esse peregrina beleza, peregrino, eu não sabia que tinha
essa acepção, né, de beleza peregrina, rara, excepcional, extraordinário, excelente, né? Talento peregrino. Eu não conhecia essa acepção da palavra peregrina. Achei interessante dividir com vocês. Então, em virtude da sua exuberante beleza. Recordou, por último, a estada do procurador da Judéia em Nazaré e concluiu monologando. Um governador, na sua alta posição, não deixará por isso de ser um homem. E um homem é muito capaz de cobrir toda a noite, em uma boa montaria, uma distância como a que vai de Cafarnaum a Nazaré, para se encontrar com a mulher amada. Ora esta, temos agora de prosseguir, observando um casal de apaixonados. O único acontecimento estranhável é a facilidade com que essa mulher, aparentemente tão austera, se deixou dominar dessa maneira, né? Então, o único aspecto que não fazia sentido aquela história que ele inventou na cabeça dele era o mais importante, né? E ele mesmo percebeu essa questão. Nossa, isso não dá para entender como que pode, né? Então, talvez isso seja um indício, né? Quando a gente criar alguma dessas fantasias nas nossas cabeças, né? Essas tramas, né? Quando a gente se deixar levar por esses sentimentos inferiores que já estão dentro da gente, né? Se a gente tiver algum ponto assim que não combina com todo o resto, né? Que a gente possa parar, refletir e falar, será que eu estou pensando certo ou será que eu estou me deixando levar por esse meu lado já que eu estou querendo abandonar, né? Então, acho que isso é um ponto para a gente refletir. Comentários? Isso me fez pensar num hobby que eu tenho. E eu adoro montar quebra-cabeça, né? E é curioso que eu uso essa mesma analogia assim para a questão das vidas. Que eu sempre... Aí a mamãe gosta de montar quebra-cabeça comigo, né? Então é um passatempo que nós dividimos. E eu sempre falo para ela, mãe, quando não encaixa, tem que parar e tem que olhar melhor. Eu acho que é justamente isso, né? O que está acontecendo aqui. Ele percebeu que não encaixa. Então, se não encaixa, tem alguma coisa errada, né? Não é isso. Né? Só que, no caso aqui, o Sulpício se deixou levar justamente pela fantasia que ele criou, porque é o que é mais proveitoso para os interesses dele, né? E ele deixou essa percepção que ele teve de lado, em favor do que é interessante para o que ele quer. Né? E às vezes a gente faz o mesmo, né? A gente tem que ficar muito atento com isso, né? Nessas nossas atitudes. Mas, como tem os meus interesses com Fúvia, então lembra que a Fúvia tinha prometido para ele que se ele a ajudasse a criar toda essa situação, essa mentira envolvendo a Lívia e o Pilatos, né, o governador, ela cederia aos desejos dele, ela seria amante dele. Então, mas, como tem os meus interesses com Fúvia, vamos examinar o melhor modo de cientificar esse pobre homem, né? Cientificar é dar esse conhecimento, né? A esse pobre homem que, senador tão jovem e tão rico, é um marido tão desventurado. Então ele já está criando todo esse universo aí, toda essa história fantástica aí.
E depois de assim monologar cautelosamente, Sulpício recolheu-se intimamente satisfeito por se ver dono da situação, já antegozando o instante em que faria público conhecer do seu segredo, a fim de exigir mais tarde em Jerusalém preço ignominioso, né? Um preço avultante, né? Assim, que não dá nem para pagar, né? Da sua perversidade, segundo as promessas de Fúvia. Comentários? Então eu vou parar a gravação por aqui, porque essa próxima parte, né, já acho que é uma parte um pouquinho mais extensa, essas primeiras consequências aqui do rapto, né, e acho que vai ter, a gente vai querer fazer um debate mais intenso, então acho que eu vou parar por aqui a gravação, tá bom?